Abrir a sua Bíblia, quem puder, em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, lendo essas palavras aqui iniciais, a Bíblia descreve que o povo de Deus, ele agora tem uma nova pátria, ele agora é cidadão de um outro lugar, que nesse planeta, ele deve viver diferente, ele deve pensar nas coisas de lá, onde Jesus está, ele deve buscar as coisas de lá, e em outras palavras, a gente vai ver breve, que nós devemos viver como alguém que não é desse mundo, um peregrino e um estrangeiro. Eu sei que cada um de nós aqui tem a nossa vida cotidiana, diária. Eu sei que eu creio que nós lembramos as coisas de Deus. Eu acredito que nós procuramos parar tempo para Deus, porque a própria Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o principal propósito que o cristão aprende de Deus, que o Espírito faz de ele ser um adorador, é ele apreciar a comunhão com Deus, que foi dada através de um preço alto, na cruz do Calvário. É ele buscar, é ele se empenhar, é ele se engajar, pelo fato de que ele declara que está agora com Deus, que ele agora tem vida com Deus, que ele agora ressuscitou. E aí Paulo, quando ele escreveu essas palavras lá, a igreja de Colossos, a gente acabou de ler, está na nossa Bíblia, é uma direção que Deus mandou ele falar, é o que agrada a Deus. Você pode às vezes procurar uma coisa e outra na palavra, às vezes para o tempo e tal, tudo isso são justificativa, é falta de prioridade às vezes, quando nós não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, buscando agradar, pensando. A própria Bíblia diz em Filipenses 4 que nós devemos pensar em tudo que é perfeito, agradável, justo, e isso só está na palavra de Deus, não está no mundo, não está na nossa carnalidade. A gente tem que ter mais uma posição e reconhecer, sim, pessoal, até olhando para as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que aqueles que creem nele e que andam com ele não são do mundo e não devem viver como o mundo. O mundo as pessoas do mundo, alheias, elas são alheias às coisas de Deus, elas não estão nem aí. E o cristão, que eu sei que eu não sei vida de ninguém, não me interessa, Deus sabe a nossa vida, Deus ele está olhando do seu lado e perto de cada um de nós, não é para nos acusar, que ele não faz isso, não é para nos condenar, é para cada vez mais nos encorajar, mostrar a sua presença que foi dada em Cristo Jesus, e para que nós possamos apreciar a comunhão que nós temos com Deus pelo preço tão alto. João 17, abre a sua Bíblia, lá em João 17, quem puder, agradeço muito, quem não tem problema. João 17, leia depois, que é sempre importante, A gente sabe que o irmão fala algumas coisas aqui, mas quando lê a palavra, é Deus falando, Então, João 17, versículo 13, até falando, das palavras do Senhor Jesus. Quando eu leio esses versículos, eu lembro um pouco lá de Colossenses, Foi o que a gente iniciou. João 17, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim os que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra
é a verdade, né? Então, principalmente nós que cremos nessa palavra, né, que ela trabalha o nosso ser, muda, né, a personalidade do homem no sentido do que ele crê, do que ele olhar, do que ele, a razão pela qual ele foi criado, que a própria palavra mostra que nós fomos criados para adorar a Deus. Jesus aqui orando, e alguém pode dizer, aí ele está falando para os apóstolos, mas quando chega no versículo 20 ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, isso aqui é para nós, palavras que servem, que foram direcionadas a todos aqueles que irão crer. Então, nós não somos desse mundo. E assim, sem olhar para ninguém, para nunca, né, para alguém, principalmente para cada um de nós, a gente precisa ser muito sincero, né, com Deus, né, quando Ele fala que nós devemos ser diferentes, andar nessa contramão desse mundo. Muitas das vezes nós somos tentados a nos assemelhar com o mundo. Às vezes as pessoas cristãs que eu conheço, né, como cristãs, né, não estou dizendo aqui porque não é só nós aqui que somos cristãos, nós somos cristãos, tem vários cristãos e graças a Deus Deus tem me dado a oportunidade de eu conhecer muitos e muitos, né, muitos, né, às vezes têm vergonha de Jesus em alguns lugares. Muitos têm vergonha, né, e pelo amor de Deus, esse aí não é cristão não. Você e eu não sabem. Eles declaram a mesma fé que eu e você diz ter. Muitos dizem vergonha, o que é que as pessoas vão pensar. E Jesus fala aqui coisas que aconteceram com eles, aconteceu com a igreja primitiva, aconteceu com a igreja ao longo dos anos, de o ódio das pessoas a nós. Que eu não estou fazendo apologia a nada aqui. Mas Jesus disse, eles vão odiar vocês por vocês serem de Deus. Né? O mundo odeia um cristão. Não é pelo fato do cristão dizer que nós devemos caminhar em santidade, nada não, mas é pela pessoa de Jesus. E nós como pessoas assim, que olhamos, né, para a direção que nós temos, para a eternidade, a gente precisa cada vez mais olhar com atenção para o que Jesus fala. Se algo não está acontecendo na minha vida, que eu não estou pedindo aqui para você sair falando de Jesus, amando as pessoas, isso o Espírito nos impulsiona, você será odiado por alguém. Né? Quando nós somos odiados por alguém, graças a Deus por isso, porque Jesus fala que há uma promessa para aqueles que caminham com Ele assim, né? Quando não está acontecendo, a gente até precisa um pouco olhar para a nossa vida. Mas olhando, né, para isso de pensar para o alto, de viver como alguém, né, estranho, diferente desse mundo, eu lembro sempre, né, do pai da fé. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8, por favor. Hebreus 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia... Obrigado. Que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pois também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram peregrinos, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo, manifesto está procurando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Né? Na realidade,
onde muitas pessoas às vezes elas querem viver no mundo de ilusão, se esquece que nós estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui nesse planeta de passagem, pessoal, né? Isso aqui é uma passagem por esse mundo. Você vê como a pessoa de Abraão, né, que alguém diz, Abraão é o pai da fé, né? A Bíblia aqui diz que ele já aguardava, porque foi pré-anunciado a vinda do Messias, a vinda do descendente, pela qual Deus prometeu, né? Até além dele ser o grande povo que é o povo de Deus, ele diz aqui que eles morreram na fé, mas aguardavam, né? A atitude deles era de saber que Deus tinha sim, né, um local aonde ele, né, e todo o seu povo que Deus prometeu iria gozar eternamente da presença de Deus. Mas diz que ele se considerava alguém aqui estrangeiro, um peregrino. Ele sabia, Deus anunciou a ele que aqui era passageiro, né? E ele lutou, como a Bíblia fala, até por ser uma pessoa de Deus pela fé, porque sabia que Deus prometeu esse povo. Mas olha só essa atitude que ele teve de ter, né, de olhar, saber que Deus sentia, e ele tinha, né? Ele sabia, era um homem rico, mas sabia que não ia levar nada daqui, sabia que aqui não era a sua morada eterna, como também não é a nossa, né? A nossa é no céu, com a pessoa de Jesus, com o Pai, com os Espíritos, com todo o povo de Deus, e nós devemos, né, parar um pouco mais a nossa vida. Eu sei que nós temos a nossa correria, mas durante esse dia, eu sei que eu não estou falando para alguém que não crê, é para a pessoa que crê. Não esquece, não deixe Jesus ser o segundo plano do teu pensamento, pessoal. Não deixa isso, não deixa isso acontecer. Jesus, ele tem que ser tudo em nós. A gente tem que pedir o Espírito que mostre essa realidade para cada um de nós. Ele ser tudo em nós, a gente pensar nele, sonhar com ele, estar com ele, andar com ele. Quando estiver com o nosso próximo, ter a atitude qual que ele teria, né? Que infelizmente é outra coisa que não é bom nem falar. Mas é importante, né? Esse mundo é passageiro. Esse mundo que nós estamos é passageiro. E a gente precisa, né, cada vez mais reconhecer isso, né? Tem gente que às vezes investe tanto aqui. Se o teu investimento que tu faz tanto aqui fosse para o reino de Deus, eita, meu irmão, como seria algo cada vez mais, né, Deus ser glorificado. Mas ele é glorificado todo dia, toda hora, porque o povo de Deus é imenso e não está, né, limitado a homem, está sempre em ação. Mas lembra disso. E uma das coisas que a gente faz, eu acredito que deve fazer a gente reconhecer cada vez mais e valorizar, é uma verdade que eu e você não tinha nada com Deus. Você e eu não era nada de Deus. Alguém pode dizer, mas antes eu tinha uma fé religiosa, não tinha fé religiosa, mas de Deus não. Abre a Bíblia aí, por favor, em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios 2, 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tem pessoas que eu conheço e já conversou comigo. Pai, mas não é bom não lembrar lá do que eu era, do que isso aí jogou no mar do esquecimento, Deus. Paulo não sabia disso. Mas por que Paulo falou isso, até quando ele falou da unificação que Jesus Cristo fez com um povo só, pela sua obra na cruz? Para os cristãos valorizar. Para os cristãos valorizar a graça de Deus. Para os cristãos valorizar agora onde Jesus os levou. Para os cristãos cada vez mais render glória a Deus. Para os cristãos saber que antes eles estavam numa condição terrível aos olhos de Deus e foram aproximados pelo preço mais terrível aos olhos humanos que nós sabemos, e principalmente espiritual, que Deus sabe, quando a ira de Deus veio sobre o Filho dele. Ira que era para ser derramada em mim e em você, né? Então, Paulo, quando ele fala esse texto, que é um dos capítulos mais brilhantes da Bíblia, ele diz, olha, lembre daquele tempo que tu era assim.
Tu não tinha nada de Deus, mas tu foste aproximado, né? Então, antes de Cristo, nós estávamos nessa condição que o Evangelho ensina que é terrível. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, que é uma família eterna, né? Ele diz aqui em Efésios mesmo, 2, versículo 19. Nisso nós não somos mais peregrinos e estrangeiros, glória a Deus por isso. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Oh glória, né? Você e eu, pessoas que talvez, né, alguns, né, eu principalmente, para a sociedade que aos olhos humanos não tinham valor algum, Deus, olha, ele vai ser chamado, vai ouvir, vai crer, vai caminhar, e vou colocar ele na família. Uma família eterna, que eu, você e todos nós devemos valorizar. Nesse sentido, nós não somos mais peregrinos e estrangeiros, agora nós temos aliança com Deus, através de Cristo. E aí, por que agora olhar para essa vida aqui como um peregrino e um estrangeiro em relação ao mundo? Porque Jesus fala, não se assemelhar com o mundo, não viver como alguém aqui, não pense que você é eterno aqui nesse planeta. A Bíblia diz que nós somos até como um vento, né? Que hoje aqui, uma planta, né, no vento, e hoje está aqui, vem um vento e leva para ali. Mas em todos esses momentos eu acredito que nós devemos reconhecer que o nosso Deus vai estar presente. É o que conforta um cristão, é saber que até no momento da morte dele, Deus está lá, né? Então nós somos esse povo que devemos viver assim. Não faça vista grossa quando a Bíblia diz que nós devemos viver numa contramão. Conversão, né? É melhor dizer, conversão é converter, é direcionar o caminho. E aí alguém diz assim, mas Deus faz isso por mim, glória a Deus. Ele diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas quando Jesus falou isso lá em João 15, Jesus não está falando e nem falou para os apóstolos e para ninguém cruzar os braços não. Jesus disse que para através dele, nós dependendo dele, nós caminhamos sim com Deus, com ele na nossa frente, com ele direcionando o nosso caminho por sua palavra, nós temos condições de caminhar e de viver. E agora pense um pouco, lembre um pouco, você pode lembrar de qualquer outra coisa que eu falei, mas não me esquece do que a Bíblia diz. Você é cristão, você agora faz parte da família de Deus. Se isso não é motivo, talvez a gente sabe que não é importante, está dando glória a Deus, mas no seu íntimo, agradeça a Deus você que crê, né? Agradeça a Deus por você agora ser de Jesus e estar caminhando com esse Deus, né? Glória a Deus por isso. Nós somos essa família de Deus que o apóstolo Pedro escreveu algo importante para a Irmandade enquanto nós estamos aqui. Abre a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, 1 Pedro 2,11. Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vós boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvores do que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A gente sabe que nesse contexto aqui, que ele até escreve, né, existia lá a monarquia, né, mas hoje nós podemos olhar para a questão das autoridades, né? Melhor falando, até que onde a gente acha até que o cristão que crê que não deve falar contra um político é um bobo, né?
Mas quando ele fala aqui, né, por causa do Senhor, vamos parar um pouco mais, né, tá nessa questão, talvez a gente não sabe o momento e tal, que se é falado de alguma autoridade. Mas olha o que a Bíblia diz. E olhando para esse momento aqui, desse texto aqui que eu não quero fugir, principalmente, né, que é sobre essa pregação, peregrino e um forasteiro. O homem espiritual, ele está aqui, dentro desse corpo humano, né, que as paixões dele é o que desagrada a Deus. Não seja alguém tampado nisso, pessoal. Nós devemos entender que o que a carne quer é o que se opõe a Deus. Mas qual a atitude que o cristão tem que ter? Por ele ser da família de Deus, por ele agora lar com Deus, né? Viver não é mais um estrangeiro e um peregrino. Se abster, abrir mão daquilo que é carnal. Se existe uma coisa que o Espírito Santo ele quer desenvolver cada vez mais em mim e você, é gratidão. Gratidão não é somente abrir a boca e dizer graças a Deus por tudo, mas sim ter atitude naquilo que agrada a Ele, como alguém que faz parte dEle, como alguém que faz parte da família dEle. E eu acredito demais que Deus vai nos abrir o entendimento, principalmente quando a gente lê. Alguém diz assim, olha, mas o contexto lá é para eles, lá. Não, pessoal, é para nós. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que devemos cada vez mais caminhar com Deus. Wellington, Deus me ajuda para isso. Ajuda-me. Ele fortalece, Ele sustenta a toda manhã, a todo momento. Mas para você caminhar assim, para você viver nessa contramão desse mundo, e não o contrário, né? Como a própria palavra de Deus fala, aqui é bem direto, né? Como num contexto brilhante, que é essa primeira carta de Pedro. Então, essas paixões carnais, elas fazem guerra contra a espiritual. A Bíblia ensina que os cristãos têm um lar eterno, e que aqui não podemos viver como se fosse o nosso lar, nesse planeta. Nosso lar é lar, tem que viver como alguém que está unido a Cristo, não é? Aqui é passageiro, o céu é eterno. Mas aqui Pedro nos diz, pelo Espírito, que devemos viver de maneira que louva a Deus. Temos que viver como um cidadão do céu. Um cidadão do céu, que faz? Que o Espírito desenvolve nele. O cidadão do céu, ele aprecia a santidade. Ele aprecia a pureza, a luz, a devoção a Deus. Ele procura ser cada vez mais diferente. Não é diferente para ser louvado, é diferente do mundo, diferente do que ele era, né? Ele ama o próximo, um cidadão do céu. Se você faz acepção de pessoas, pare um pouco mais para você ver um pouco o que é que Deus te ensina. Alguém que é unido com Cristo ama o seu próximo, independente do que ele seja, branco, amarelo, preto, pobre, rico, né? Iletrado, culto, seja o que for. Ele ama o próximo, não só em palavras, em atitude, né? Ele ama o próximo. Ele almeja cada vez mais a presença de Deus. Acima de tudo, ele ama o seu Pai Celestial. E a sua palavra, que faz o quê? O que é que a palavra de Deus faz conosco? Ela orienta, ela transforma e ela nos capacita. Se qualquer um de nós rejeita pensar no céu, não acredita que não deve andar segundo este mundo, que isso é bobagem, que rejeita a santidade, a pureza e as coisas da luz, e se em algum momento das nossas vidas nós não queremos viver como cidadão do céu, existe um perigo. Isso pode ser um sinal que eu e você, talvez, não seja alguém convertido a Cristo. Isso é algo muito sério. Ou pode ser também outra coisa. Pode ser alguém que esteja valorizando a carne. Pode ser alguém que esteja valorizando só o que é carnal, terreno. E a gente tem que lembrar o que Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Pensa um pouco nisso. Eu estou aberto para a gente conversar sobre qualquer coisa, né? Do que a palavra de Deus fala, apesar de que eu já falei muito em cima do que eu li. Mas isso é sério, né? Sério não para você aqui dizer assim, o Wellington está jogando um fardo em cima de mim. Não, é porque nós somos cristãos. E a Bíblia diz que o caráter do cristão desenvolvido é ele ser mais grato, é ele render mais graças a Deus, é ele viver em comunhão com Deus, é ele ter atitude sim com os outros, atitude de amor, né? De querer ver Cristo na outra pessoa. Quantas vezes você parou para pensar nisso?
ou às vezes a gente só é pessoas de argumentos humanos, até para discutir opiniões e coisas, mas não vivenciar. Nós devemos sempre ler a palavra de Deus, sempre ler a palavra de Deus, mas nós devemos viver a leitura da palavra. Nós devemos viver aquilo que Ele nos ensina. Nós devemos caminhar aquilo que Ele nos ensina, diariamente, constantemente, sempre dependendo de Jesus, mas sempre dizendo assim: Senhor, deixa eu ser assim. Senhor, eu quero ser assim, para o Senhor ser glorificado. Né? Não para ser um religioso, né? Mas para viver como alguém diferenciado, que só quando a gente lê a Bíblia é que vê, né? Esses homens, né? E mulheres que aprenderam o tanto de Deus que a gente também está assim aprendendo, né? Em relação a esse mundo, né? A gente tem que viver mesmo longe, né? Porque a gente sabe que tem algo em nós que se atrai por isso, né? Então a gente tem que vivenciar, pedir ao Senhor que nos afaste mesmo, porque pela nossa carnalidade eu acredito que existe um perigo, sim, porque a própria palavra de Deus fala, né? Então, por que tudo isso, né? Para a gente pensar um pouco. Eu e você somos pessoas amadas de Deus. Tudo isso faz sentido quando nós entendemos que somos amados de Deus. Vale a pena caminhar por causa disso. Vale a pena pedir ao Senhor, se render, se humilhar diante dele. Senhor, transforme-se em mim. Eu não consigo, eu não estou conseguindo, assim tua palavra diz, mas eu sempre me inclino. Se humilha diante de Deus, pede para ser diferente, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão, né, tapados à oração do justo, né? Só para a gente terminar, abre a sua Bíblia em Filipenses 3. Como nós devemos pensar no céu, na nossa pátria. Paulo humildemente falou várias verdades aqui que a gente tem que, eu creio, né, considerar. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Diz assim, Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejais imitadores meus e observai os que andam, segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser-me igual o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Portanto, os meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor. Não é? Então, que considerando cada vez mais essa palavra e a nossa realidade como ser humano, né, que a gente sabe mesmo que, infelizmente, né, tem tanta coisa que quer nos atrair, tem tanta coisa que quer sim fazer que nós possamos investir o nosso tempo, né, a esse mundo, né? Não estou falando para ninguém viver uma vida ociosa, mas sim caminhar, né, no dia a dia, seja no trabalho, no colégio, qualquer canto, mas sempre lembrando, né, que nós somos um povo diferente e que devemos viver como um povo diferente, sempre dependendo desse Deus que tanto nos ama. Obrigado.